Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do IDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Sou Juliana Lopes. Em instantes, vamos dar início ao curso Narrativas para a Grande Virada. Eu vou aguardar mais 2 minutinhos, só para que todos tenham a chance de se conectar. Aproveitem para pegar uma aguinha, um café, o que vocês precisarem aí para alimentar o corpo e a alma para a nossa jornada, para esse nosso papo. A gente tem mais uns minutinhos aí para nos prepararmos e dentro de instantes já iniciamos. Eu vou aproveitando para compartilhar algumas instruções e também combinados. A gente tem aí uma jornada que se inicia hoje, vai até quinta-feira. Ao longo da nossa conversa, eu vou fazer uso de algumas ferramentas. Então, eu vou compartilhar os links aqui no chat, mas queria aproveitar para fazer um convite. Eu preparei uma playlist no Spotify para inspirar a nossa conversa ao longo desses dias. É uma playlist colaborativa, então esse é só o pontapé inicial. Gostaria muito de poder contar com a colaboração de vocês. Então, a ideia é que a gente tenha aí nessas narrativas, na forma de músicas, inspiração e possa nos nutrir aí ao longo desses dias e inspirar boas conversas, né? A gente vai ter a chance de debater juntos bastante sobre como essas narrativas estão presentes na nossa vida e ao longo de toda a nossa história, e é também na literatura, no cinema, que elas também se manifestam, então é uma forma aqui da gente beber nessas fontes. Muito bem, eu vou dar início aqui com a abertura oficial e dando também as boas-vindas em nome do IDP, e já faço aqui o meu agradecimento ao convite para estar com vocês nesse curso. A plataforma Open Class faz parte de uma estratégia do IDP de
oferecer esses cursos online, certificados, e ampliar também a sua base de diálogo e a audiência. Então, a gente tem aí um repertório fantástico, convido todos também a conhecerem os demais cursos. Eu mesma já fiz alguns e a experiência foi muito positiva. Então, agradeço aqui ao IDP por essa oportunidade. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Lopes, eu sou comunicadora, atuo também na área de sustentabilidade já há 15 anos. Minha formação é em jornalismo, eu tenho um MBA em marketing e mestrado em administração, com ênfase em sustentabilidade. E eu me encantei por esse tema das narrativas para a grande virada, e foi daí que surgiu a ideia de realizar esse curso quando recebi o convite do IDP. Então, eu queria compartilhar aqui inicialmente vou compartilhar meus slides e vou dar início oficial. Então, esse convite eu já fiz, eu reforço aqui, está o link no chat. Quem mais quiser compartilhar as suas músicas favoritas que inspiram. E também queria aqui comentar que nessa playlist vocês encontram 3 podcasts sobre o tema, que foi uma série que eu produzi com Maíra Teixeira, que integra também a Pulsar.com, sobre o tema de narrativas. Então, lá também tem, digamos, um spoiler dos conteúdos que a gente vai ver mais profundamente ao longo desses dias. Então, a gente está iniciando hoje a nossa jornada, e aí eu queria fazer um convite que vocês podem responder ao longo desses dias. Eu vou colocar mais uma vez aqui outro link para vocês no chat. E o convite que eu lanço, já que a gente está se debruçando agora sobre esse tema das narrativas para a grande virada, então o convite que eu lanço é de a gente pensar numa visão de futuro desejado. Então, nesse link que eu mandei para vocês, esse segundo do Clexon, eu convido vocês a acessarem agora ou mais tarde. Eu faço uma pergunta de qual é a visão de futuro desejado que vocês têm para 2050. Então, se tivéssemos a oportunidade de viajar no tempo, o que a gente gostaria de ver em 2050? Então, é a provocação, o convite que eu lanço para vocês aqui, e aí a gente vai ter a chance de complementar. Vou até mostrar aqui para quem ainda não conhece a ferramenta Clexon, assim, a gente pode navegar aqui um pouquinho juntos. Deixa eu só... Vocês já veem a minha tela? Sim. Legal. Então, essa é uma ferramenta que simula um flip chart, né? Então, a gente pode acessar simultaneamente e irmos visualizando as inserções, contribuições de cada um. Então, quando vocês acessarem pela primeira vez, eles vão pedir uma conta, que pode ser alguma que vocês já utilizam, o Gmail, o Facebook, ou você pode fazer um novo cadastro. E aí vocês já vão ser direcionados para esse board, que é o do nosso curso. E aqui eu convido vocês a fazerem as suas inserções sobre essas visões de futuros desejados, tendo o horizonte de 2050. Ao longo dos dias, a gente vai navegar por esse board e depois a gente vai ter lá no segundo dia, amanhã de curso, a gente vai ter um exercício sobre ele. Combinado? Se vocês tiverem qualquer dúvida, dificuldade de acessar, pode me mandar mensagem aí no chat. Então, essa era a primeira orientação em termos de ferramentas que eu tinha para hoje. Vou voltar aqui com o compartilhamento da apresentação. A gente vai conversando ao longo do curso, mas a gente pode fazer uma pausinha para um pit stop lá por volta das 8, 8h30, e se vocês sentirem a necessidade.
mas podemos retomar então. Deixa eu voltar aqui a tela. Muito bem. Então, falando agora sobre essa jornada que se inicia hoje, a gente tem um curso de 10 horas, e aí é uma oportunidade também para contar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica da plataforma Open Class. Então, vocês têm a oportunidade de participar ao vivo nas aulas que acontecem sempre das 7 até as 9 da noite, de hoje até quinta-feira. A oportunidade de participar ao vivo dá a opção de vocês interagirem, fazerem aqui as suas perguntas, participarem de alguns exercícios conjuntos. Se por acaso vocês perderem alguma aula ou não puderem participar na íntegra, na totalidade daquela aula, vocês também têm a chance depois de acessar o conteúdo na plataforma. Leva um tempinho para esse conteúdo ser carregado lá na plataforma, porque as aulas são editadas, e aí, então, vocês, terminando de assistir esses conteúdos, vão receber um e-mail e com um quiz, um exame rápido para fazer, então, essa finalização do curso e receber o certificado. As nossas aulas estão divididas dessa forma. A gente vai fazer uma introdução sobre o tema das narrativas, a parte mais conceitual, e como a arte de contar histórias foi determinante na história da humanidade. Depois a gente vai dar um passo e se aprofundar um pouquinho mais e tratar sobre a função cognitiva das narrativas. Na aula 3, a gente vai botar um pouquinho a mão na massa e abordar a questão das estruturas narrativas, e teremos o nosso primeiro estudo de caso, uma apresentação pela professora convidada Raquel Correia. E no dia 4, dia 26, no nosso quarto e último dia, a gente vai trabalhar a questão de criação de novas realidades imaginadas, visões de futuro, e também teremos um estudo de caso apresentado pela professora convidada Andrea Coutinho. Então, a gente tem aí uma jornada bastante animada, espero poder contar com a participação de vocês até o fim, se não aqui ao vivo, depois na plataforma. Então, vamos lá. Está dada a largada. Então, eu gostaria de apresentar rapidamente o que me conecta a esse tema das narrativas, né? Eu já me apresentei no início, eu sou comunicadora e atuo na área de sustentabilidade. Desde o início da minha atuação profissional, eu foquei as minhas energias na questão de projetos socioambientais, mas foi mais recentemente que eu percebi o quão estratégicas são as narrativas, né? E aí o quanto estava diretamente relacionado ao meu propósito de vida. E foi então que eu fundei a Pulsar.com, que funciona como um hub. Hoje somos 6 consultores associados que têm saberes complementares, atuando com essa missão de trabalhar pela mudança sistêmica, para fazer pulsar uma nova economia regenerativa, justa e próspera. E eu acredito profundamente que a comunicação tem um papel fundamental e pode ser uma ferramenta de mudança. E então, esse tema do curso é muito caro a mim, então eu falo com bastante entusiasmo dele, vocês vão perceber. E rapidamente apresentando um pouco como a gente atua em termos práticos mesmo, materializando, né, e construindo narrativas para a transformação. A Pulsar tem abordagens inspiradas na natureza. Então, as nossas frentes de trabalho hoje estão divididas em 3 atuações principais, e a gente se inspira em alguns gênios da natureza. Então, a tecnologia da libélula, por exemplo, dá nome e inspira
a nossa atuação no campo de articulação e estratégias de comunicação para processos de mudança. A gente também tem a tecnologia das formigas, influenciando pelo exemplo, para atuação com estratégias de advocacy, que consistem em incidência, pensar formas de incidência política, usando também o poder das narrativas para aglutinar pessoas em torno de objetivos coletivos. E, por fim, o Colibri nos inspira a evoluir na educação. Então, nessa frente, a gente atua com facilitação e para processos multi-stakeholders e também encontros na natureza para nos inspirarmos e nos dar condições de nos reconectar ao processo natural de aprendizagem. Muito bem, agora que eu me apresentei, eu queria conhecer um pouquinho mais também de vocês que estão aí do outro lado. E também quais as intenções que vocês trazem aqui para o nosso curso, para essa jornada, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um link para a gente ter a chance de interagir um pouquinho. Deixa eu colocar aqui no chat. Só um minutinho. Agora sim. Talvez vocês já conheçam essa ferramenta, ela tem algumas possibilidades de interação. Vocês podem clicar. Eu vou também colocar aqui na minha tela, porque se vocês preferirem, vocês podem também usar o QR Code da câmera de celular de vocês. Então, tá aqui o link no chat. Deixa eu ver se... Eu acho que eu vou compartilhar só um link, que eu acho que eu acabei compartilhando. Acessem esse último no chat, ou se preferirem, podem também acessar pelo QR Code que está projetado aqui na tela. É só apontar a câmera do celular, o Google Lens, que já vai direcionar para uma pergunta, ou então cliquem direto no link do chat. São duas formas rápidas aí de acessar. E aí a gente pode dedicar uns minutinhos aí para pensar, mas é jogo rápido, assim vocês podem colocar as ideias que vierem à mente aí para responder a essas duas perguntas que eu faço para vocês. Na verdade, a primeira é qual intenção vocês trazem aqui para o curso, que também é um pouco a motivação de vocês, mas também de materializar, colocar aqui uma intenção para essa jornada que teremos juntos. E a segunda pergunta é qual é a área de atuação de vocês hoje. Enquanto vocês respondem, eu já vou colocar aqui na tela os resultados para a gente ir acompanhando. Muito legal. Já estou vendo aqui. Vou compartilhar com vocês também. Muitas boas intenções colocadas aqui para o nosso curso. Aprendizado, consciência, troca, mudança, rede.
persuasão, network, aprender e compartilhar. Excelente. Muito bom. E aí, a segunda pergunta, agora que eu me dei conta que ela tem um outro link, então eu vou precisar colocar aqui para vocês. Vou avançar. Só um minutinho. Ah, muito bem. Já estou recebendo aqui. Conhecer setor público, negociação, vendas. Muito bem. Temos aqui um grupo bem heterogêneo, diverso, isso é muito bom. Ótimos ingredientes quando a gente fala de transformação. Advocacy, negociação, química, vendas, governança e sustentabilidade. Muito bom, pessoal. Obrigada aí pela interação de vocês. Agora eu já conheço um pouquinho também sobre vocês, a gente pode dar continuidade. A gente vai ter também oportunidade de interagir um pouco mais à medida que avançamos. Então, estamos aqui na nossa aula 1 e a gente vai tratar das narrativas e o seu papel na humanidade, para a evolução da humanidade, certo? E eu começo, então, tratando da questão da evolução do ser humano. Então, a gente tem algumas particularidades, né? Os seres humanos são os únicos animais que acreditam em ficção. Os outros animais, eles até usam o sistema de comunicação e a linguagem para se comunicar, mas unicamente para descrever a realidade objetiva, enquanto que nós, humanos, a gente usa a linguagem para descrever a realidade, mas também para criar realidades imaginadas. Então, essa é uma habilidade única dos seres humanos. E é justamente essa capacidade de criar histórias, mitos coletivos que permitiu aos seres humanos cooperar de forma flexível. E isso foi determinante para a evolução dos seres humanos, porque como espécie, biologicamente, nós somos frágeis. Então, para que a gente pudesse evoluir, inclusive atingisse esse êxito como espécie, a gente só foi possível devido às estratégias de colaboração, as parcerias estabelecidas entre seres humanos e com outras espécies. Então, essa forma de cooperação é muito única porque ela é flexível. E esse mecanismo, ele delineia todas as dimensões da nossa vida, né? Essas histórias, essas realidades imaginadas, criadas pelo ser humano, elas estão presentes na religião, nos sistemas econômicos, políticos. Então, é por isso que o Harari, e vocês vão ouvir falar muito dele hoje, é um historiador chamado Yuval Noah Harari. Ele é autor de 3 livros muito bacanas, que eu recomendo muito, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e também o 21 Lições para o Século XXI. Eu tenho muitas referências desses 2 livros ao longo para inspirar a nossa conversa de hoje, mas o Harari, ele fala que as narrativas consistem no mais poderoso instrumento na caixa de ferramentas da humanidade, justamente por essa habilidade que as narrativas nos conferem de cooperar em larga escala. Então, o ser humano é uma espécie dual, a gente vive entre 2 mundos. Esse mundo da realidade objetiva, que é, por exemplo, um mundo relacionado à natureza, ao que é físico, palpável. Então, alimentos, fotossíntese, luz do sol, terra,
esse é o mundo da realidade objetiva. E existe o mundo da realidade imaginada, que são essas ficções criadas pelo homem, que consistiram numa estratégia evolutiva que a nossa espécie encontrou para cooperar em larga escala e empenhar esforços em torno de objetivos coletivos. É justamente essa capacidade de criar histórias, esses mitos coletivos, que nos permitem cooperar em larga escala. O que é cooperar em larga escala? É cooperar com estranhos, por exemplo, com pessoas que a gente não conhece, né? Então, isso foi realmente determinante no êxito do Homo sapiens, né? E essa forma muito flexível de cooperar. E é interessante a gente observar, porque cooperação, pelo menos na atualidade, não é uma habilidade que a gente costuma atribuir aos seres humanos, né? Digamos que está um pouco fora de moda, a gente está aprendendo a duras penas, mas os insetos sociais, por exemplo, são lembrados normalmente pelo seu comportamento colaborativo. Mas a diferença é que eles sim cooperam, mas dentro dos seus próprios grupos e nunca com estranhos. Então, as abelhas, por exemplo, as formigas, elas colaboram, mas a sua rotina, os seus fazeres, estão todos voltados à realidade objetiva. E o Harari usa um exemplo anedótico que nos ajuda a entender isso. Ele comenta, por exemplo, que as abelhas não vão destituir a rainha e instituir a República Democrática das Abelhas. Então, esses sistemas políticos, econômicos, todas essas ficções são criações essencialmente humanas e é algo somente particular aos seres humanos. Outro exemplo também anedótico que ele utiliza é de que a gente não consegue convencer um chimpanzé oferecendo uma banana e prometendo que ele vai para o céu depois que morrer. E que lá ele seria recompensado com muitas bananas pelas coisas boas que ele fez. Nenhum chimpanzé se convenceria com essa história. Então, ele faz essa provocação para mostrar o quanto esse mundo dual é particular dos seres humanos. Eu separei aqui um trechinho que a gente vai ver na sequência de uma fala do Harari, e ele traz o conceito de pacto intersubjetivo, que consiste em histórias, ou seja, ficções, que todos nós concordamos em acreditar. Então, o valor do dinheiro, por exemplo, é uma ficção, mas ninguém contesta. E essa ficção acaba ordenando o mundo. Então, vamos ouvir o que o Harari tem para falar para a gente. A chave é que todos acreditem nas mesmas histórias. E é por isso que eu acredito que as histórias são as coisas mais importantes da história. Isso é essencial para a cooperação. Deixa eu dar um exemplo. A história de maior sucesso jamais contada, que resultou na cooperação, na corporação de maior resultado, é o dinheiro. A gente não pensa em dinheiro como uma história, mas dinheiro é uma história ficcional. Não tem valor objetivo. Você não pode comer ou beber o dinheiro. Mas se todos acreditam na mesma história, criado pelos banqueiros, pelos ministros de finanças, eu posso pegar esse papel inútil, sem valor, e ir a um estranho que eu nunca conheci antes, entregar a ele esse papel e, em troca, eu consigo uma banana para comer. Espero que vocês tenham conseguido ouvir direitinho aí, mas é bem esclarecedor. Essa visão é bem esclarecedora, e eu, quando tomei contato com essa ideia pela primeira vez, mudou muito a minha perspectiva de ver as coisas, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que essas narrativas, essas ficções criaram uma complexidade jamais vista e produto da nossa modernidade, isso também nos lança uma luz aí
também no fim do túnel, de que se foi a gente que criou, a gente tem condições de transformar, né? E aí eu separei aqui 2 exemplos que, inclusive, são próximos do meu dia a dia, da minha atuação, mas de todos nós, porque está conectado são temas transversais e estão conectados a vários aspectos do cotidiano, né? Então, o primeiro deles é a fome. A gente tende a pensar a fome como um problema da realidade objetiva, ou seja, não há alimento suficiente para alimentar, ou existe um desafio de produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar uma população crescente que projeta-se aí que chegará a 9 bilhões de pessoas em 2050. Sem dúvida, esse é um desafio da realidade objetiva, ou seja, depende de recursos naturais, de terra, de sol, de energia, mas é um desafio, um problema essencialmente relacionado também a essas realidades objetivas, ou seja, ao sistema econômico e político que produz desigualdades sociais e ainda não foi capaz de equacionar o problema da fome. E em 2020, por exemplo, a gente produziu alimentos suficientes para alimentar a população mundial, mas devido a gargalos logísticos e justamente essas desigualdades sociais, muitas pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar. Outro problema também que tem essa característica transversal e cai essencialmente em questões envolvendo narrativas e realidades desses pactos intersubjetivos é a mudança climática. Então, a gente, para combater esse desafio, para enfrentar esse desafio, a gente precisa promover transformações sistêmicas que envolvem a mudança de comportamento, a participação, ressignificação da política, de processos participativos. Por exemplo, a gente tem hoje um problema bastante crônico nas negociações climáticas, que é a falta de representatividade. A gente vai abordar isso no último dia com o caso da Andrea. Hoje, quem mais sofre os impactos e os efeitos das mudanças climáticas não tem as suas vozes ouvidas em processos de negociações climáticas e também ações climáticas. Então, tudo isso passa por questões envolvendo essa realidade subjetiva, essa realidade imaginada, as ficções criadas pelos seres humanos. Muito bem, partindo dessa premissa e desse novo olhar lançado pelo nosso amigo Harari, eu não sei vocês, mas eu mudei bastante a minha forma de ver. Por exemplo, a gente, em meio a fake news, a gente tem uma grande dificuldade de distinguir o que é verdade e o que não é. E a gente costuma olhar para esse desafio como um produto da modernidade ou algo mais recente ainda, né? Como consequência das redes sociais e da rápida disseminação de informação. Mas a realidade é que essa questão da pós-modernidade é algo que sempre esteve presente na história da humanidade, porque o ser humano ele sempre viveu nesses dois mundos, da realidade imaginada e da realidade objetiva. Então, essa é uma provocação, por exemplo, que o Harari faz, né? Que a gente é uma espécie da pós-verdade, e o poder dos seres humanos depende essencialmente dessa habilidade de criar ficções e acreditar nelas. Então, é desse equilíbrio entre ficção e verdade que se estabelece essa cooperação.
né, esse poder de cooperação do ser humano depende essencialmente desse delicado equilíbrio. Então, é por isso que é tão importante a gente desenvolver o pensamento crítico e entender como essas narrativas se estruturam, para a gente ter a capacidade também de entender quais são os interesses por trás delas, a que interesses elas servem e quais são as mensagens principais. Sobre isso, é muito comum, se tornou muito comum a gente ouvir esse termo de disputa de narrativas, né? Cada vez mais a gente vê duas ou mais versões conflitantes sobre uma mesma história. E isso também não é algo novo, ou essencialmente da modernidade. Isso esteve presente ao longo da história e principalmente por conta de uma cultura de valorizar sempre o lado mais forte, né? E eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido aquela frase de que a história é contada pelos vencedores. Então, acaba que realmente a narrativa que se propaga mais acaba sendo aquela do grupo que tem maior poder. E para suscitar aqui um debate sobre esse tema de disputa de narrativas e também essas versões em relação aos fatos, ao mesmo fato, eu trouxe aqui um trecho de uma série muito interessante que chama Guerras do Brasil, e logo a primeira trata da questão indígena. E eu separei um trechinho que é bem interessante para a discussão. Eu queria projetar aqui e depois a gente pode, inclusive, compartilhar algumas impressões aqui entre nós. Muito, muito bem, vou dar o play aqui, depois a gente conversa sobre ele. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral. Se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista, do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Pois é, eu não sei vocês, mas eu, quando ouvi pela primeira vez, né, assisti esse documentário,
esse trecho me impactou bastante, porque eu fiquei pensando que a história do Brasil poderia ser bastante diferente, né? Se a gente, naquele momento, não houvesse um paradigma de dominação de um grupo sobre o outro, né? A gente poderia ter duas culturas convivendo harmonicamente, aprendendo uma com a outra. Mas esse não foi o desfecho, né? Apesar de os povos originários terem acolhido os europeus que aqui chegaram, havia um paradigma dominante de uma cultura de dominação. E toda a história do Brasil foi marcada por confrontos e violência. Então, aqui a gente vê também uma disputa de narrativas, porque definitivamente essa não é a história que a gente aprende nos livros e na escola. Então, por isso que a gente precisa buscar também diferentes pontos de vista, e como recomendou aqui o Ailton Krenak, construir, contar a nossa história do Brasil sob diferentes matizes, né? Outro aspecto também, aí sim, bastante característico dos nossos tempos, né? É essa velocidade com que circula a informação. E aqui eu separei uma frase que é repetida muitas vezes nesse documentário O Dilema das Redes, que traz depoimentos, entrevistas de uma série de especialistas e profissionais de tecnologia, e eles se repetem dizendo que a verdade é chata. Então, essa é uma luta um pouco desleal de Davi e Golias, eu diria, né? A gente tem, eu como jornalista, a gente que trabalha com a informação, tem uma série de técnicas, cuidados para produzir essa informação, mas com a velocidade imposta pelas redes sociais, a gente acaba bastante confuso, né? E as fake news, elas se espalham como um rastro de pólvora. E, de fato, tem estudos mostrando, por exemplo, que elas se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras, né? Então, essa também é uma referência bem interessante para aqueles que ainda não assistiram. Vale a pena conferir esse documentário. Os profissionais, por exemplo, de tecnologia, muitos deles que foram executivos de grandes conglomerados como Facebook, Google, eles explicam as técnicas que são muito mais de psicologia e neurociência para induzir os usuários a passarem mais horas e ficarem cada vez mais conectados e viciados às suas redes sociais, né? E isso é uma forma de manipulação que leva ao fato de que hoje o que confere poder é justamente o acesso, né, e o domínio sobre os dados. Então, nessa lógica das redes sociais e das tecnologias de comunicação instantânea, o que está em jogo, o que tem valor realmente, são os dados que a gente compartilha nas nossas interações. Eu não sei se algum de vocês já se deu ao trabalho de ler qualquer termos e condições. É realmente assustador a quantidade de informação que é recolhida nessas nossas interações nas redes sociais. E aí, assim, também a gente pode sofrer de algum sentimento de impotência, mas o importante é a gente estar ciente e ser bastante crítico com tudo aquilo que chega até nós, né? Uma recomendação, uma dica que eu tirei também desse documentário e achei que vale a pena frisar, é que
se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Então, tenha a certeza de que aquele dado vai estar sendo usado com algum propósito comercial, publicitário. Esse dado que eu compartilhei, mas reforço aqui que é com base num estudo do MIT de 2018, mostrando a velocidade com que as fake news se espalham, né? E aí eu trouxe aqui um caso de fake news que se tornou notório e teve um papel importante nas eleições americanas de 2016, e quando houve aí uma primeira fake news que virou uma verdadeira teoria da conspiração, de uma rede de pedofilia que supostamente acontecia numa pizzaria, e que tinha o envolvimento de um assessor da Hillary. Isso foi a derrocada dela, né? Então, por mais que essas histórias depois essa história foi investigada pelo FBI e constatou-se que não havia nenhuma evidência, nada apontando para a constituição dessa rede, mas até aí a eleição, ela já havia perdido a eleição, e essa fake news em grande medida contribuiu para uma campanha de difamação e medo também. Essa é uma das ferramentas principais das fake news, né? De que se alimentam as fake news. Bom, mas para o nosso alento, essa não é uma questão única da nossa realidade, né? E aí eu fecho também com outra frase aqui do Harari, que nos lança essa reflexão. Se você se sente impotente e confuso, a gente está no caminho certo, diz ele, né? Porque a gente realmente vive numa era de complexidade e que a gente seria incapaz de compreender sozinho, né? Então, é até por isso que as fake news ou até mesmo teorias da conspiração são tão tentadoras, né? Porque elas têm um encadeamento lógico e elas apresentam soluções ou conclusões que são simples. Mas a realidade não é simples, né? Então, a gente, em alguma medida, vai ter que sempre lidar com esse sentimento de confusão. Mas a gente tem algumas formas de lidar um pouco com isso, estar menos vulnerável a essa desinformação. Então, eu separei aqui algumas formas da gente se blindar, mas eu queria abrir um pouquinho aqui o chat, porque estou me sentindo um pouco sozinha e quero ouvir também a opinião de vocês. Se vocês já foram vítimas de fake news, podem usar o chat, compartilhar aqui a experiência de vocês. Vou sair aqui um pouquinho do compartilhamento só para conseguir ver melhor as respostas de vocês, e aí eu vou pincelando algumas respostas, mas se alguém tiver também confortável, pode abrir o microfone e compartilhar a sua experiência. Temos um tempinho aqui para um ping-pong. Recebemos algumas dicas aqui no chat, que eu vou aproveitar para pincelar algumas. Eu vi referências muito boas aqui do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Um dado bem bacana que o Fernando compartilhou com a gente. E também uma indicação de leitura da Crica, do Laurentino Ramos, sobre a escravidão. Temos aqui mais uma fã do Harari. E ela trouxe um dado bem interessante.
que ele no livro comprova que o açúcar mata mais do que guerras. E realmente isso é um bom exemplo de como a gente está envolto a essas narrativas. Isso é fake news. Brincadeira. Se alguém quiser comentar mais, eu não lembro de qual livro dele que traz essa história, mas alguém quer trazer o seu relato sobre um desses temas que a gente já tratou até agora, disputa de narrativas ou então fake news? Ju, eu posso trazer uma experiência que não é de hoje, mas para ver como a fake news já existia há muito tempo, né? Esses interesses. Eu trabalhei em 2000 no Instituto São Paulo contra a Violência, fazendo a articulação do Disque Denúncia, e uma vez a Polícia Militar trouxe um gás-pimenta e um jornalista conhecido como Milton Parron, né, que era uma agenda bem marrom, ele fez uma entrevista comigo e queria que eu falasse mal da Polícia Militar, e eu não falei. Ele conseguiu editar e fazer de uma forma que eu estava fazendo uma crítica à Polícia Militar. Sorte que o tenente-coronel me conhecia e me ligou, mas para esclarecer. Mas então, ou seja, realmente ser vítima, se colocar as coisas no ar é um perigo, porque quando você vê, você perde o controle, vai embora, né? Sim. Mas foi a única experiência assim negativa que eu tive com essa questão, além de, às vezes, receber um monte de coisas que você olha e você lê, você fala que é fake news, né? Sim. É muito interessante esse seu relato, Fernando, e acaba que existe um descompasso, né, entre, por exemplo, o tempo da veiculação dessas notícias e o tempo, por exemplo, de instâncias jurídicas que a vítima pode recorrer em sua defesa, né? Os processos judiciais acabam sendo mais morosos e quando a gente tem a comprovação de inocência, é tarde demais. Você trouxe esse caso aí de mau jornalismo, tem um caso muito clássico, que é o da escola base. Vocês devem se lembrar, a gente estuda isso na faculdade de jornalismo, e devastou uma família, né? Destruiu vidas, assim, e ainda passando por todo o processo e técnicas jornalísticas, e se cometeu esse erro. Então, e muitas vezes é difícil reparar, muitas coisas são irreparáveis. Hoje a gente tem o agravante das redes sociais, que tem muitas benesses de democratizar o acesso e permitir que mais pessoas possam produzir e compartilhar conteúdo. Mas a gente tem o aumento dessa complexidade e torna ainda mais difícil a gente saber o que é verídico do que não é, né? E por isso que a gente tem que redobrar o cuidado e ser ainda mais crítico. E uma coisa... Desculpa. Pode falar, Pamela. Se mais alguém quiser se inscrever para falar, manda aqui no chat que aí eu controlo a ordem. E uma coisa que me chamou muita atenção, um fato que me chamou muita atenção até desse documentário do Dilema das Redes, é o fato da gente se polarizar. Eu não tinha me atentado a esse ponto, né? O fato das fake news, ele gera uma polarização. Eu estava vivendo fora do Brasil até julho. Eu cheguei aqui, eu achava que as pessoas falando dessa questão do... não é política, tá? Não estou discutindo política. Mas a modo como as pessoas estavam defendendo a política, de modo tão exagerado, exacerbado, eu tive o contato com um motorista de Uber que estava defendendo o Bolsonaro, assim, e às vezes falando coisas sem fundamento, mas ele tão convicto, agressivo. Essa polarização, ela gera agressividade. E isso é perigoso até para o rumo que a gente está tomando, né? Porque se a gente está lutando por um mundo com mais diversidade, um mundo mais inclusivo, no momento em que as redes sociais elas começam a gerar as fake news e elas começam a gerar a polaridade, mais aquela questão que você falou da realidade... Como que é que você falou? A realidade objetiva e a realidade imaginada.
fica totalmente dispare, a gente nunca vai ter um encontro aí da questão do que a gente está defendendo agora, né, de ser inclusivo e diverso, com essa questão das fake news, que gera essa polaridade. Então, é um assunto bem preocupante, na verdade, né? Sim, eu vou só trazer um ponto aqui que Maurício compartilhou com a gente no chat, que conecta com a sua fala, Pamela. Ele lança aqui a pergunta para a gente se as narrativas prevalecem sobre a verdade, se não deveria haver uma certa relutância ou desconfiança em aceitar qualquer narrativa como verdade absoluta. Então, eu concordo, eu acredito que sim, na verdade, respondendo a sua pergunta, Maurício, e é um pouco o que o Harari nos recomenda, né? Ele fala que essa confusão e o sentimento de impotência é natural, mas justamente porque não dá para ter uma única visão ou uma única pessoa ou narrativa capaz de esclarecer ou dizer o que é verdade, né? Então, realmente é muito importante a gente, entender quem está por detrás daquela narrativa, a que interesses ela serve e dissecar um pouco a narrativa, entender quais são as mensagens, o seu embasamento. Isso a gente vai ter a chance de fazer um pouco mais amanhã. Luana quer comentar um ponto à vontade, Luana. Eu só queria comentar, né, nessa linha de fake news e do que a gente está falando, a necessidade da gente estar consciente de quão não consciente estamos, porque o filme também, o documentário também mostra isso, né? Que a gente recebe uma série de informações que a gente acha, as pessoas estão concordando comigo, eu só estou recebendo notícias que estão alinhadas ou que ressoam em mim, mas na verdade tudo isso está sendo computadorizado, uma série de algoritmos que estão apresentando ali apenas informações que reforçam o meu argumento. Sim. E até eu conheço pessoas, e eu sou uma delas, às vezes eu posto algo que é totalmente contrário do que eu penso para ver o que eu vou receber de notícias, né? Porque senão, né, tá tudo muito engendrado. A gente só vai receber aquelas notícias que a ferramenta, todo esse sistema que está por trás, sabe que a gente gosta, a gente começa a achar que está todo mundo pensando como a gente pensa, e a gente começa a se achar o rei da verdade, e aí essa polarização ocorre. Então, a gente está minimamente conscientes de que não estamos conscientes de tudo aquilo que a gente recebe, eu acho que já é uma abertura para a gente ao menos se questionar, poxa, será que é só isso? Porque, assim, no mundo atual, eu só tenho amigos que votam em bolos, vamos dizer assim, mas eu tô na minha bolha, né? Então, acho legal a gente observar isso também. Ótimo, Ana, muito muito boa essa sua observação, porque isso é o que nos induz, esse autorreferenciamento é muito comum, né? E a gente, inclusive, essa sua dica é muito prática, muito boa também, de testar, né, os algoritmos, né? Na verdade, bugar os algoritmos, né? E acho que também para a nossa formação e leitura de mundo, isso também é importante para a gente ter visões ampliadas, né? E não se autorreferenciar na nossa bolha, né? Tem mais um comentário aqui interessante do Stanley. Ele comenta que essas técnicas das redes criam bolhas, é importante ver o outro como correção dos nossos próprios preconceitos. Essa é uma medida para evitar o pragmatismo e o extremismo. Muito bacana, Stanley. A gente vai agora abordar algumas dicas mais práticas, muitas delas, inclusive, reforçam ou repetem algumas que vocês já compartilharam aqui. Mas eu vou dar sequência aqui. Então, o Harari, por exemplo, ele chama essa nossa responsabilidade de investir tempo e esforço para expor os nossos vieses, né, reconhecer esses vieses e preconceitos que todos nós temos e verificar as nossas fontes de informação. Então, assim, é um exercício contínuo, constante, permanente, e que a gente precisa
cada um, em alguma medida, fazer com bastante afinco, né? Eu separei aqui algumas dicas, né, que a gente pode seguir no dia a dia. Eu acho que vocês aqui, como pessoas bem informadas e críticas, já devem ter se atentado para algumas delas, mas nunca é demais a gente relembrar, porque é muito fácil ser vítima de fake news. Acho que todo mundo, alguma vez na vida, já compartilhou alguma coisa e depois se deu conta de que não era muito crível, e muitas vezes porque são coisas que a gente gostaria de acreditar, e aí despertam esse sentimento mesmo de identificação, algumas vezes, então, ou até outros sentimentos também, né, de revolta, indignação. Então, a gente, tomando esses cuidados, a gente deixa de ser uma presa fácil, né? Não que a gente vai estar completamente protegido, mas a gente reduz bastante as chances de sair por aí propagando fake news. Então, checar a fonte da notícia, isso é bem importante. Tem esses meios de compartilhamento rápido de mensagens como o WhatsApp, tem muito conteúdo que chega em formato de vídeo ou prints, né, imagens, e não tem qualquer referência, qualquer fonte. Então, essa daí é uma forma de filtrar a procedência e se essa informação é confiável. Checar o link, clicar no link, ler a matéria, porque também a gente, enfim, na velocidade do dia a dia, né, e como essas informações circulam, a gente acaba, muitas vezes, se atendo só à manchete, só à chamada. E, às vezes, inclusive, ela não corresponde ao título, né, à chamada. Quando você clica, é outra coisa, ou também é muito comum uma notícia fora de contexto, ou seja, uma notícia antiga, já de alguns anos ou meses, que acaba sendo resgatada e divulgada agora, e por conta da mudança de contexto tem outra conotação. Então, por isso que é bem importante clicar e conferir o link original. Também algumas dicas assim de olhar o design, se é estranho ao site, se quando você clica, por exemplo, acessando do celular, se não for responsível, ou seja, não compatível ao layout do celular, tem uma grande chance de ser fake news, porque os grandes portais e sites todos são responsivos, ou seja, tem layout compatível a celular, tablet. Checar erros de português, isso também não passaria aos olhos de um revisor nesses grandes portais ou qualquer site sério, né? Deixa eu ver só rapidinho aqui, temos outro comentário aqui do Maurício. O Maurício comenta aqui algo bem relevante, né? Que a gente acaba assumindo como verdade aquilo que é próximo às nossas crenças, né? Então, por isso que é tão arriscado, e todos nós estamos sujeitos a essas fake news. E também, assim, conteúdos extremistas, informações vagas, sem nenhuma fonte, sem nenhum embasamento, também a gente tem que desconfiar. E vídeos eu já comentei, verificar se tem informações internacionais publicadas por outros veículos, isso também, né? Se essa notícia foi somente propagada naquele meio, blog específico, ou se tem outras fontes. São algumas dicas aqui que vale a pena todos nós nos atentarmos. Também tem uma coisa que é bem recente e que a gente deve estar muito atento, que é a questão de manipulações, né? As deepfakes. Com a inteligência artificial, isso já está se tornando uma realidade cada vez mais presente, ou seja, a manipulação de fotos e vídeos que se tornam ainda mais difíceis de a gente perceber
essa interferência, né? Então, até vídeos podem ser manipulados. Hoje a gente ainda desconfia, porque essas manipulações são muitas vezes bastante toscas mesmo e são perceptíveis, mas à medida que avança a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, essas deepfakes têm se tornado cada vez mais similares à original, né? Mais uma dica do nosso querido amigo Harari, já como eu sei que tem mais fãs dele aqui, posso chamá-lo assim. Ele traz uma abordagem bastante prática, né, para a gente aguçar aí o nosso pensamento crítico, né? Na verdade, ele com um manual para os desafios do século XXI, ele comenta de 4 habilidades-chave que a gente precisa estimular: o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Então, isso também num contexto mais amplo, não só para a gente estar mais atento e menos vulnerável, menos sujeito a se influenciar por desinformação, mas também no contexto que ele debate bastante nos seus livros, que é a de avanço da tecnologia e, inclusive, substituição de atividades hoje exercidas pelos seres humanos por máquinas. Então, o que vai diferenciar realmente os seres humanos é esse conjunto de habilidades combinadas. E isso é importante, segundo ele, porque a gente justamente vive numa era de muita informação, então a gente não precisa de mais informação. A gente precisa, sim, dessa habilidade de filtrar. E isso é algo que eu me lembro até na época de faculdade, quando eu fiz jornalismo, já faz uns bons anos, e de ouvir de professores. Naquela época, era algo um pouco mais distante da nossa realidade, mas hoje faz muito sentido, né? Então, realmente, a habilidade que nos permite organizar um pouco o pensamento diante dessas circunstâncias bastante confusas, é essa capacidade de extrair um sentido da informação, né? E perceber a importância, ou seja, a diferença entre o que é importante e do que não é. Porque assim a gente consegue ter um quadro mais amplo da visão do todo, né? E ter esse discernimento. Então, aí que entram novamente as narrativas, né? A gente precisa ter elementos e entendê-las a fundo, né? Eu tinha combinado com vocês que a gente poderia fazer uma pequena pausa, agora por volta das 8 horas, são 8h10, então eu queria... A gente tem agora uma breve mudança de tema, então se vocês quiserem aproveitar a pausa para fazer aquele pit stop, ir ao banheiro, pegar uma aguinha ou até um lanchinho, para a nossa segunda metade aqui da discussão. Então, pode ser, a gente pode fazer uma pausinha rápida, 2 minutinhos, combinado. Então, vejo vocês daqui a pouquinho.
pessoal que for retornando, eu aproveitei e fiz um reforço aqui no chat ao convite para vocês deixarem as suas visões de futuro, os sonhos, como quiserem se referir, lá no nosso quadro geral, no Clexum. Eu coloquei o link aqui novamente e peço aí a colaboração de vocês. Pode ser uma redação livre, bastante inspiracional. O convite é uma viagem ao tempo mesmo. Então, se a gente pudesse se projetar para 2050, que mundo que a gente gostaria de ver lá? Que futuros desejados a gente gostaria de ver em 2050? Quem quiser aproveitar esses minutinhos agora do nosso intervalo para deixar alguns post-itzinhos lá. A ferramenta, ela é razoavelmente simples, mas no primeiro contato talvez vale a pena testar um pouco, mas logo que vocês entrarem, vocês vão ver um mais, e aí clicando nele já abre um post-it para vocês fazerem a inserção de vocês. E aí, para navegar pela ferramenta, que provavelmente vai aparecer bem pequeno e talvez não dê leitura para os post-its já inseridos. Mas aí vocês podem usar tanto se vocês estiverem com o mouse para frente e para trás, para aumentar ou diminuir, ou no canto direito tem um mais e um menos. Isso daí é o zoom in, zoom out. Então, vocês podem aumentar ou diminuir. E para navegar direita, esquerda, para cima e para baixo, você clica com o mouse e segura. Essas são as coordenadas básicas aí para navegar no Clexum. Muito bem, esse era o alarme do nosso pit stop. Podemos, acho que, seguir daqui. Eu vejo que a maioria de vocês já começa a voltar às suas bases. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Opa, só um minutinho. Muito bem, agora a gente vai entrar numa segunda esfera de discussão, também muito interessante, que diz respeito ao sentido das narrativas, né? E esse é um aspecto bastante importante que confere poder também às histórias, né? Elas têm um papel fundamental do ponto de vista de função cognitiva. Eu costumo brincar que só aquilo que é sentido faz sentido, ou seja, o nosso cérebro racional, ele é limitado. E levou alguns anos para a gente se dar conta disso, mas pelo menos nos últimos 10 anos, com os avanços da neurociência e também da economia comportamental, caíram por terra algumas ideias, por exemplo, muito difundidas pela economia clássica do ser racional. E a gente hoje sabe que as nossas decisões, a grande maioria delas, é muito influenciada pelas emoções, né? Então, por isso que as narrativas são tão importantes e são tão poderosas, porque elas são o meio que o nosso cérebro dá sentido a toda a informação coletada pelo cérebro racional. Então, é uma forma de a gente lidar e organizar essa complexidade de informações e de estímulos que o nosso cérebro é submetido, né? Então, elas realmente são muito importantes. E a gente vai tratar um pouco mais adiante, quando falarmos das estruturas, das narrativas, né? O quanto informação é importante, mas também
emoção e dar cara a essas narrativas, falar de coisas reais e de pessoas, é fundamental para que as nossas mensagens sejam exitosas, né? Eu trouxe aqui um clássico da nossa MPB, uma frase bastante oportuna para o nosso contexto de discussão, e aqui a gente tem algumas narrativas que se propagaram ao longo da história da humanidade, né? E, de novo, eu cito Harari no livro 21 lições para o século XXI. Ele dá exemplos de algumas narrativas que dão sentido à vida, que podem ser a religião, a política, causas, correntes de pensamento, então, socialismo, liberalismo, capitalismo e até o amor romântico. Então, é bem interessante também essa reflexão que ele propõe, que cada um de nós se identifica se identifica mais ou menos com essas narrativas, mas as estruturas de cada uma delas são bem parecidas, né? E no final é uma escolha, ou também a gente, como produto do meio no qual estamos inseridos, acabamos tendendo mais por uma narrativa que dá sentido à nossa vida, ou que nos motiva, mas no final a gente se motiva e também quer coisas muito parecidas, né? Essa acho que é a principal constatação. Então, por exemplo, um sindicalista ou um ativista, ou mesmo um político identificado com determinada corrente de pensamento, as motivações são parecidas, em torno de um ideal que dá sentido à vida e que vai orientar a atuação de cada um, né? Então, no fundo, todas elas são criações, são ficções, e que a gente, num ato de fé, porque a gente tem muito nítido o exemplo da religião, mas nos outros campos, no fundo, são atos de fé também, né? A gente pode estar muito fundamentado em evidências científicas, mas são, na verdade, as nossas crenças, os nossos valores que fazem com que a gente se identifique com determinada narrativa em detrimento de outra, né? Então, é muito importante a gente, reconhecer essas nossas crenças, esses nossos valores, ideologias, e também os do outro. E isso é fundamental para que a gente respeite também, né? E desenvolva uma habilidade de diálogo e comunicação com quem pensa muito diferente de nós. Isso é fundamental, especialmente nesse momento de alta fragmentação e polarização que a gente vive, isso no Brasil e no mundo. E a gente só vai conseguir avançar no enfrentamento desses desafios, dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Eu acho que pela primeira vez assim na história, né, a gente está de fato vendo a nossa sobrevivência enquanto espécie ameaçada por problemas que foram criados por nós mesmos, justamente por termos nos desconectado dessa realidade objetiva, que é a do mundo natural. A gente acabou boa parte do nosso tempo, das nossas preocupações, giram em torno dessas ficções criadas por nós. É difícil a gente ver como ficção, mas elas, na verdade, são isso, né? Os sistemas políticos, econômicos, eles estão todos nesse campo das ideias, da realidade imaginada pelo homem, pela mulher, pelos seres humanos. Então, por isso que é tão importante a gente refletir sobre isso
e identificar essas ideologias, acolher também, né? E, especialmente nesse momento que a gente vive hoje de crise, a gente tem ingredientes aí para transformação, porque a gente tem essa série de eventos disruptivos eclodindo, e essas circunstâncias convidam a todos nós a abrir mão de supostas certezas que tínhamos, né? Então, é quase que lidar com a aceitação de que a mudança é a única certeza que a gente tem, na verdade, né? E então, esse nosso momento circunstancial e, assim, sem precedentes, ele também representa essa oportunidade de a gente, a partir desses novos arranjos, a gente poder criar também novas realidades imaginadas para sair dessas crises que nós mesmos criamos, né? Então, a pandemia, eu acho que traz esse convite. É claro que é extremamente desafiador, a gente está vivendo isso exatamente nesse momento, né? Depois de medidas de isolamento e mudanças de comportamento, a gente percebe que a gente tende a voltar aos modelos mentais anteriores, né? Que contribuíram em grande medida para essa crise, ou seja, soluções imediatistas, individualistas, mas a situação se repete, a crise ela se agrava e a gente realmente tem a chance agora de recuperar essa reconexão mesmo com o mundo objetivo e essa habilidade de cooperação que nós temos. É uma vantagem que nós temos sobre o vírus, que apesar de ter essa capacidade de mutação e de adaptação extremamente alta, né? O vírus ele não tem condições de trocar informações, por exemplo, com o vírus da Nova Zelândia. Qual foi a estratégia do vírus na Nova Zelândia para contaminar mais hospedeiros? Enquanto nós, sim, seres humanos, temos essa possibilidade de troca de informações e de cooperação entre estranhos. E também é um convite para a gente entender e reconhecer as relações de interdependência. Então, tem dois livros bastante emblemáticos que tratam disso, e eles têm mais de 30 anos, mas agora fazem mais sentido do que nunca, do autor James Lovelock, a Teoria Gaia, que entende o sistema terrestre como um sistema vivo, um único organismo do qual fazemos parte. Então, com base nessa premissa, o que cada um de nós faz interfere nesse sistema vivo. E entender essas relações de interdependência e que nós fazemos parte desse ecossistema terrestre na perspectiva de um organismo vivo único, né? Nos relembra também que nós somos natureza, né? A gente, desse distanciamento do mundo e da realidade objetiva, a gente esqueceu o mais básico, né? Que a gente é natureza, e então, como natureza, a gente também pode interagir mais positivamente nesse organismo vivo que é o planeta Terra. Mas a gente acho que desaprendeu essa linguagem. Então, é um convite também para a gente se aproximar um pouco mais dessa realidade objetiva que a gente se afastou, né? É quase que um paradoxo que a gente vive, porque
ao mesmo tempo que essa habilidade de inventar realidades imaginadas nos permitiu atingir altos graus de evolução e desenvolver tecnologias muito sofisticadas, é justamente isso também que ameaça a nossa existência no planeta Terra e a de outras espécies. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio e uma forma de interação mais positiva com esses sistemas que sustentam a vida. O título desse nosso curso, ele foi bastante inspirado pela metodologia chamada O Trabalho que Reconecta, da Joanna Macy, e ela propõe essa metodologia justamente para processos de transformação. Então, ela propõe alguns estágios, né? Mas partindo da premissa de que essa mudança acontece primeiramente no nosso íntimo, né? Ela acontece primeiramente em nós. E eu gosto bastante também da inspiração que a Joanna nos traz, porque ela entende esses processos de mudança como concomitantes, né? Então, a gente tem traços de um sistema e um modo tradicional de se fazer as coisas, que ele vai lutar com todas as forças para se perpetuar, mas a gente também tem eventos disruptivos acontecendo e desafiando essa forma de se fazer as coisas e abrindo espaço para transformação. E a gente tem a todo momento acontecendo essa grande virada. Então, às vezes a gente fica esperando uma situação ótima, o chamado turning point em inglês, mas ele está acontecendo o tempo inteiro, né? E eu vejo que essa situação crítica que a gente vive hoje pela pandemia é uma derrocata mesmo dessa forma tradicional de se fazer as coisas. O business as usual começa a dar sinais de ruptura e esses eventos disruptivos, seja a pandemia, seja a crise climática, também abre espaço para a transformação profunda. Isso deve acontecer no âmbito micro e macro, né? Então, vamos dar exemplos concretos. Então, na realidade do bairro, das comunidades, na política municipal, mas também no tratamento de questões globais, como a pandemia e a mudança climática, que requer essa cooperação em escala global. Mas, se serve de alento, o que nos permitiu chegar até aqui como espécie foi justamente essa habilidade de cooperar. Então, a gente sabe fazer isso, a gente só precisa reaprender. Então, esse é o convite, né? Se a gente está diante de crises, né, de caráter econômico, ambiental, social, que resultaram dessas realidades imaginadas, criadas por nós mesmos, a gente é capaz de construir um futuro diferente. Então, esse é o convite lançado nesse curso. A gente vai ver algumas técnicas e também alguns exemplos inspiradores. Eu trouxe aqui alguns elementos já para a gente começar a entender a estrutura dessas narrativas, aquelas que têm essa capacidade de mobilização e transformação. E, estudando sobre esse tema, eu percebo que a gente tem pelo menos 3 componentes que são essenciais. É claro que não é receita de bolo, né? Mas esses ingredientes, eles são a base, eu diria. Então, vocês, a partir daí, podem aprimorar e fazer as suas próprias receitas. Mas, para ir para a cozinha, você precisa saber fazer o arroz com feijão. Então, digamos que esse é o arroz com feijão. Quando vocês buscarem
estabelecer, construir narrativas que sejam mobilizadoras, que sejam capazes de engajar, é importante estar atento a esses 3 aspectos. Essas narrativas precisam ter senso de urgência. Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos para ilustrar isso, né? A gente tem um exemplo recente do movimento das greves climáticas, do Fridays for Future, em torno da causa climática, e eles conseguiram, né, um movimento liderado capitaneado pelas lideranças juvenis, que conseguiu tirar a discussão climática de uma inércia e pautar esse senso de urgência na busca de ações climáticas que sejam mais ambiciosas. Então, trazer esse senso de urgência é importante. Mais adiante, a gente vai aprofundar um pouco esse aspecto, porque eu acho que tem um equilíbrio, tem uma dose também entre o senso de urgência, ele é importante, mas a gente tem que tomar cuidado também para não desenvolver uma abordagem muito alarmista ou catastrofista. A gente vai falar disso um pouco mais amanhã, quando a gente tratar de alguns outros exemplos. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente precisa dar uma ideia de qual é esse outro mundo possível, né? E aí, por isso que é tão importante a gente fazer esse exercício de construção de visões de futuro e apontar caminhos, né? Eu gosto muito da proposta em torno da prosperidade sem crescimento. Essa não é uma discussão nova, pelo menos eu acompanho desde 2008. O primeiro documento tratando sobre esse tema que eu vi foi do economista Tim Jackson, que foi conselheiro do governo britânico, e ele influenciou bastante todo o movimento, os primórdios do sistema B, ou seja, dos modelos, né, de negócios sociais, de impacto positivo na sociedade. E hoje a gente vê também essa ideia, esse modelo de desenvolvimento e econômico cristalizado bastante na economia Dunnett, da Kate Raworth, que é outra economista inglesa, e ela propõe também caminhos para uma economia que sirva às pessoas e sem esgotar os recursos naturais. É bem interessante as propostas tanto do Tim quanto da Kate são muito concretas e por isso elas endereçam essa necessidade de um outro mundo possível. E, por fim, uma vez que exista e seja apresentada essa visão de um outro mundo possível e você consiga atrair as pessoas por essa visão positiva de futuro, também preciso ter estratégias de médio prazo, né? Ou seja, como a gente aterrissa, como a gente, uma vez que temos o norte, temos a ambição, a inspiração, quais são as etapas para uma transição que nos permitam chegar a esse horizonte. Como exemplo, eu trago aqui toda a discussão em torno dos pacotes de recuperação econômica que começaram muito antes da pandemia. Então, o Green New Deal nos Estados Unidos e União Europeia, ou seja, de você ter um estímulo à recuperação econômica, ao mesmo tempo que você investe fortemente em atividades que tanto sejam capazes de colocar de pé uma economia verde, com base em energias renováveis, mas também assegurando proteção social, geração de empregos. Então, esses são caminhos bastante pragmáticos, em que tem plano de metas, quanto é preciso investir para atingir esses objetivos, projeção de empregos, quantos empregos são possível se gerar a partir desses investimentos. Então, algo bastante concreto. Então, para a gente realmente sedimentar esses caminhos de transformação, a gente precisa avançar simultaneamente
nessas 3 narrativas. Não que em narrativas individuais a gente precise sempre endereçar a todos esses componentes, mas a gente precisa, numa estratégia de mais longo prazo, trabalhar com esses 3 ingredientes aí do nosso bolo, vamos assim dizer. Um aspecto que é muito importante a gente levar em consideração é que a gente tem novos atores. Uma característica, uma tendência cada vez mais consolidada é o comportamento emergente, ou seja, processos de decisão e processos de mobilização que são descentralizados, né? Um exemplo concreto é o das mobilizações que culminaram no ano passado no Chile, e esse ano, que surgiram no ano passado e culminaram com uma nova Constituição, a construção de uma nova Constituição no Chile, né? Então, esse processo ele foi muito descentralizado, né? De baixo para cima, e tem uma lógica muito própria, né? Que surgem de mobilizações cidadãs pressionando governos, por exemplo, a abrir espaço para a construção do coletivo. Nesse caso, por exemplo, que eu citei do Chile, de uma nova democracia, né, mais participativa e sem vieses, sem vícios do período ditatorial, do período não democrático. E isso acontece, né, essa mobilização acontece quando as pessoas percebem que as suas necessidades individuais são, na verdade, necessidades e dramas do coletivo, né? Então, e quando a gente trata de desafios e de mudanças estruturais, a gente precisa passar essencialmente para questões que são coletivas e trabalhar ações que sejam coordenadas em âmbito coletivo, né? E a gente vê um dos exemplos, como eu comentei, de êxito, né, dessas mobilizações, o plebiscito que levou a abrir o espaço para a construção de uma nova Constituição no Chile. E assim, parece pode soar um pouco romântico ou ambicioso demais, mas, de novo, eu lembro que foi essa capacidade de cooperação que nos permitiu chegar até aqui, né? E foi também essa capacidade que nos permitiu aglutinar nossos interesses e nossos esforços em torno de objetivos coletivos. Algumas características aqui também, mudanças de paradigmas que a gente já vivencia e que são relevantes do ponto de vista de comunicação. Então, a gente tem uma necessidade de mudança na forma de comunicar, né? Então, a gente precisa evoluir, por exemplo, de uma lógica de organizações institucional para a lógica de indivíduos, de intermediários para plataformas, de comunicação de massa para nichos. Então, essa especificidade é bastante importante. Quem tem um pouco mais familiaridade com comunicação, ou mesmo quem não tem, a gente ainda usa, por exemplo, o termo público-alvo, né? Ou a mensagem e o recipiente dessa mensagem. Essas são coisas que, nesse novo ambiente, elas acabam fazendo menos sentido. A gente precisa, essa ideia de uma comunicação que atende a públicos amplos, né, não é mais eficiente. A gente precisa ter uma comunicação mais dirigida mesmo, para criar essa identificação. E, a nosso favor, hoje a gente conta
com um rol de canais de comunicação muito mais amplo, né? E também a gente tem, obviamente, muito mais liquidez, muito mais instabilidade, mas isso é algo muito característico aí de movimentos coletivos, mas a gente também tem emergindo de tudo isso, né, a força de processos descentralizados, ou seja, multi-stakeholder ou multi-engajamento. Então, isso potencializa, sem sombra de dúvidas, imprime um ritmo, uma velocidade, então a gente consegue ter aí, pelo menos, alguns movimentos que são mais exponenciais, por assim dizer, né? Que tem essa capilaridade até então pouco vista. Alguns elementos comuns de narrativas que engajam. Elas são fáceis de entender, podem ser facilmente resumidas e memorizadas. Elas são consistentes também, é importante ter essa coerência, né? Dizem respeito a personagens e a grupos particulares. Isso é importante para criar identificação e facilitar a assimilação dessas histórias. E há uma relação direta entre causa e efeito. Então, existe um encadeamento lógico. E o básico, elas têm começo, meio e fim. Parece básico, mas isso é bastante importante, né, de lembrar. E nessa estrutura também é importante lembrar que essas narrativas poderosas, essas que que se propagaram ao longo da história da humanidade, ela tem uma estrutura parecida de ter um desfecho que apresenta a solução para o problema inicialmente introduzido, né? É quase aquele truque das histórias, né, de desenhos animados, por exemplo, de a moral da história, né? Então, essa é uma estratégia eficiente e ela está, de alguma forma, incutida nas narrativas, funciona como a mensagem-chave de quem conta a história. Então, eu já comentei antes, isso também reforça a necessidade de a gente ter essa visão crítica sobre as narrativas e sempre questionar quem está contando a história, quais os interesses de quem criou essa narrativa. Muito bem. Agora a gente também vai avançar nesses minutinhos finais para trazer algumas referências teóricas para embasar a nossa jornada amanhã, dando continuidade às estruturas narrativas. Eu vou começar a falar um pouquinho desse tema hoje e amanhã a gente vai dar continuidade e também vai ter a oportunidade de botar a mão na massa. Aproveitando para introduzir esse tema, a gente falou aqui, à luz do pensamento do Harari, sobre a questão dos mitos coletivos, o quanto eles são importantes para organizar grandes massas em torno de objetivos coletivos. Dentro dessa literatura e de estudos sobre narrativas, estruturas, existe um grande pensador, que é o Joseph Campbell. Ele estudou mitos de todo o mundo e ele pôde perceber as similaridades entre esses mitos coletivos, né? E mostra como cada uma delas representa o monomito, ou então também conhecido como Jornada do Herói, que a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Isso porque a gente acaba desenvolvendo, né, uma grande identificação com essas histórias. É nisso que consiste o principal poder das histórias, porque elas têm um efeito simbólico, uma representação sobre as nossas próprias vidas. Então, a gente pode não enfrentar os dragões das histórias, né, das ficções,
mas a gente tem os nossos desafios da mesma forma. Então, dentro da jornada do herói, que a gente vai ver mais adiante, a gente estabelece, por exemplo, considerando uma narrativa de Hollywood, a gente desenvolve essa identificação nos primeiros minutos da história com o personagem. Então, funciona como uma metanarrativa, outro conceito também bastante utilizado, que são histórias que têm essa capacidade de gerar empatia com uma ampla gama de pessoas, né? Então, são aspectos do nosso inconsciente que estão projetados ali, que permitem desenvolver essa empatia, né? E essa identificação com os personagens, com essas histórias que simbolizam as nossas próprias vidas e os nossos próprios desafios pessoais. Então, a gente reflete bastante sobre essas histórias simbólicas, né? E até tem uma frase interessante do Campbell, que ele faz essa provocação, né? Na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Então, ele traz essa questão de realmente a gente se inspirar e se identificar com os personagens e também viver essas aventuras junto deles, né? E aí, com isso, a gente poderia também enfrentar essas nossas próprias questões individuais. Bom, se o Campbell, por exemplo, ele conta que todos esses personagens, esses mitos, eles compartilham de uma mesma estrutura, que é a jornada do herói, né? Então, será que todas as histórias já foram contadas, né? Então, essa é a estrutura da jornada do herói, que foi sistematizada pelo Joseph Campbell, e a gente vai adentrar um pouco mais em detalhes amanhã, mas eu posso assegurar para vocês que narrativas de Hollywood, as principais histórias, contos de fada, todos os arquétipos de histórias, estruturas narrativas em relação aos quais a gente foi tão influenciado, seguem essa estrutura aqui. Então, a gente tem o chamado, a aventura, a recusa, encontro com o mentor, depois uma fase de testes, provações, até esse caminho de volta às origens, e uma recompensa. Então, essa estrutura narrativa é a mais comum, a mais eficiente, e a gente vai ter a chance de estudar um pouquinho mais em detalhe amanhã. Mas eu trouxe aqui um trechinho de uma história conhecida tenho quase certeza que todos vocês, e a gente vai ver um trechinho que indica uma dessas etapas aí iniciais na jornada do herói. Você esqueceu de mim? Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não, por favor, não me deixe. Lembre-se. Pai, lembre-se. Não me deixe. Você Muito esqueceu bem. de mim. Eu gostei, eu separei esse trecho porque ele ilustra muito bem a etapa do encontro com o mentor, mas também de várias coisas que falamos ao longo dessas primeiras horas do nosso curso. A narrativa do Rei Leão fala do ciclo da vida, o círculo da vida, e a gente falou aqui, né, também da importância
de a gente se reconhecer como parte da natureza e se reharmonizar, se reconectar com esses ciclos naturais, o quanto a solução dos desafios atuais da humanidade também passa por essa reconexão. Então, por isso que eu escolhi esse trechinho aqui para ilustrar um pouquinho da narrativa, da estrutura das narrativas e da jornada do herói. Mas amanhã a gente vai ter a chance de fazer um mergulho mais em detalhe e também um exercício prático. A gente já está caminhando aqui mais para o final da nossa primeira etapa de conversa. E aí eu queria finalizar dizendo aqui que a lógica, né, que a gente está habituado, então, todas essas realidades imaginadas que a gente desenvolveu ao longo dos anos na história da humanidade, dinheiro, economia, política, religião e tantas outras criações, né, que a gente dedica a maior parte do nosso tempo e energia vital, elas então são ficções, né? Então, como criações humanas, a gente tem esse potencial também de transformá-las. E essa parece ser a raiz do problema, né? E muitas vezes a gente dedica pouco tempo a essas mudanças culturais e mudanças de modelos mentais mesmo, de mentalidades. E isso é fundamental, a gente só vai realmente conseguir ter transformações sistêmicas, que é o que esses novos tempos exigem, se a gente endereçar corretamente esses desafios, né, de cunho cultural e de mudanças de mentalidade. E aí, bom, eu gostaria de encerrar por aqui, deixando um ponto para discussão, na verdade, para reflexão, para a gente retomar amanhã, que é um pouco das bases dessa nossa sociedade moderna, né? E essa lógica de uma sociedade industrial que é fragmentada e diferencia, e justamente esse modelo mental que nos dificulta a entender as relações de interdependência, né? Então, eu deixo esse ponto de reflexão, o quanto nas nossas decisões, nas nossas escolhas pessoais e profissionais, a gente ainda reproduz essa lógica fragmentada, nas estruturas organizacionais que a gente faz parte, o quanto essa lógica fragmentada está presente e que caminhos que a gente pode perseguir para trazer novas lógicas, então, que reconheçam e potencializem essas relações de interdependência. Bom, essa é a reflexão que eu lanço e vocês podem trazer insights no nosso quadro compartilhado. Eu compartilhei antes aqui com vocês no Classroom, vou trazer de novo o link aqui. Então, convido todos a deixarem as suas visões de futuro cristalizadas lá, para a gente poder mergulhar sobre elas amanhã e começar a colocar mãos à obra. E eu encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma questão, alguma consideração, a gente pode usar esses minutinhos finais. Mas amanhã, o nosso plano, então, é seguir com as estruturas narrativas na prática, e esse é o início aí da nossa jornada. Obrigada a todos que chegaram até aqui e espero poder reencontrá-los amanhã e nos dias seguintes.